Graças a paz, igreja. Irmãos, até aqui no nosso estudo, Guardando o Coração, nós temos lançado as bases de algumas doutrinas, ou preparando uma estrada pavimentada pela qual nós vamos caminhar. Bases importantes, doutrinas e realidades importantes que nos ajudarão quando nós formos tratar diretamente algumas questões, problemas e pecados em nossos corações. Então, toda essa primeira parte que nós temos visto é uma parte introdutória, para que depois nós possamos ver algumas questões práticas como guardar o coração do medo, do pânico ou do chamado toque, como guardar o coração de vícios escravizadores, da depressão e tristeza, da ansiedade, da rejeição e a solidão, privações e perdas, provações e aflições, abusos e os chamados traumas, ira, rancor e perdão, arrependimento, confissão, etc. Muitos são os tópicos que nós veremos ainda, irmãos, no nosso estudo sequenciado. Hoje, nós encerraremos o estudo 3, que tem por tema o movimento do pecado em nosso coração, vendo então a segunda forma de ação ou de movimento do pecado em nosso coração, ou a partir da ilustração que nós usamos no início. Nós vimos até aqui o primeiro inimigo do nosso coração, que é o pecado interior, e vimos duas formas de ação desse pecado interior, que é enganando-nos e afetando ou operando em nossos afetos. E agora nós veremos um outro inimigo. É importante lembrar, irmãos, eu quero lembrar desse primeiro inimigo, porque o homem que pensa que é só fechar a porta do coração para o que vem de fora, achando que está tudo bem, e desconsiderando o inimigo interno e o traidor que está dentro dele, dentro de nós mesmos, ele vai sofrer e vai perder essa batalha. Ele vai ter muita dificuldade e estará fadado ao fracasso. Porque, irmãos, esse inimigo interno ele é tão pernicioso que não apenas ele está alocado no primeiro momento do nosso estudo sobre o movimento do coração, mas ele também está associado a esse segundo momento, que é a tentação. Porém, irmãos, esses ataques que vêm externamente, nós podemos chamar de tentação, apesar do pecado interior também agir. Porém, ele é colocado como inimigo externo, a tentação, porque ela vem de mais de uma fonte. A tentação ela não vem de uma fonte única, mas de mais de uma fonte. A primeira pergunta para isso, então, é o que é a tentação? A mesma palavra, irmãos, para tentação, me permita falar, só para os irmãos saberem e verem aqui a comparação, é peirasmos. Essa palavra, com seus derivados, ela tem duas conotações diferentes, tanto em seu uso direto, quanto em seu contexto. Ela é usada, irmãos, tanto, veja a questão aqui, ela é usada tanto para Deus, quanto para Satanás e o mundo, e o pecado interior. Então, a palavra para tentação no grego é essa e apenas essa. Só para vocês terem uma ideia, queridos, da importância da gente distinguir aqui essa palavra, veja, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E perceba que a palavrinha peirasmos, essa mesma palavra aqui em Tiago 1,13, que diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Percebe, irmãos, em Tiago capítulo 1, versículo 2, que fala de provações e diz que é uma grande alegria passar por elas, ele usa a palavra peirasmos. E em Tiago, capítulo 1, no mesmo capítulo, versículo 13, quando alguém for tentado, peirason, é o mesmo radical, vem da mesma raiz, é a mesma palavra. Ou seja, irmãos, quando a Escritura usa essa palavra para uma ação divina, ela traz uma conotação de provação. Não é apenas aqui em Tiago que ela aparece nesse sentido. Em todos os outros textos que falam de provações que vêm da parte de Deus e que são instrumentos de Deus, essa palavra é usada com essa conotação. Isto é, significa um teste, uma prova que visa o crescimento, o amadurecimento, a disciplina paterna e o autoconhecimento. Deus fazer com que nós conheçamos o que está dentro de nós. Nunca, irmãos, quando essa palavra está associada a Deus, nunca visa o pecado, o mal ou a queda. Embora nós possamos ser reprovados na provação, ou seja, nós possamos pecar no meio de uma provação, mas essa não é a finalidade dela quando Deus envia sobre nós.
Todavia, irmãos, a Escritura também usa essa palavra para aplicada ao mundo, a Satanás e a nossa própria carne ao pecado interior. E aqui ela tem uma conotação de levar à queda, de fazer com que nós pequemos, de conduzir ao pecado. E nesse sentido, irmãos, é que nosso Senhor Jesus, ele nos ensinou a orar na oração do Senhor: e não deixeis que caiamos em tentação, e não nos deixes cair em tentação. É nesse sentido que essa palavra tentação tem aqui em Mateus 6, na oração do Senhor. O ponto, irmãos, que nós veremos agora no nosso vídeo, nesse vídeo, do movimento do pecado em nosso coração, é a tentação provocada por Satanás e o mundo, e com a ajuda do nosso pecado interior, com a ajuda da nossa carne. E eu quero, irmãos, já fazer um destaque aqui. Junto com essas duas primeiras partes do nosso estudo, do estudo 3, nós já devemos ter uma convicção muito grande, queridos, nessa questão da guarda do nosso coração. Uma convicção fundamental em tudo isso. Nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. Nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. Como eu falei, irmãos, o pecado interior, ele apareceu sozinho no primeiro ponto e aparece aqui no segundo ponto da tentação. Se nós, irmãos, não entendermos isso, nós fracassaremos na nossa caminhada de santificação, na lida com as questões do nosso coração. Veja, queridos, não é que nós somos o nosso único inimigo, não é que eu sou meu único inimigo, não, mas sim que ele é um grande inimigo, é o maior desses inimigos. É claro, irmãos, que ele não é o único, porque se fosse não haveria esse segundo ponto, nos lembrando das tentações externas, daquilo que vem de fora de nós. Mas aqui nós não podemos jogar a responsabilidade sempre para fora de nós, como se tudo sempre fosse provocado por Satanás ou pelo mundo. Nem pressupor o bem de nós mesmos e o bem em nós. O pecado interior, irmãos, é tão traiçoeiro que ele não trabalha por si só, ele trabalha também auxiliando Satanás e o mundo para invadir o nosso coração. Então, retomando a pergunta, irmãos, nós respondemos a pergunta: o que é tentação? Apelando para a palavra grega no Novo Testamento para isso, explicando à luz disso. Mas eu preciso responder então à luz do que a Escritura fala. E o puritano John Owen, um congregacional do século XVII, em sua obra A Tentação, Sua Natureza e o Seu Poder, ele, a partir de alguns textos da Escritura Sagrada, ele conclui com a seguinte definição de tentação. Tentação, em geral, é qualquer coisa, estado, caminho ou condição em que qualquer que seja a situação tenha força ou a eficácia para seduzir, para desviar a mente e o coração do homem da obediência que Deus requer dele, para levá-lo a pecar em qualquer grau que seja. Em particular, é uma tentação para qualquer homem aquilo que causa ou cria ocasião para ele pecar, ou se afasta de seus deveres, seja introduzindo o mal no seu coração ou exteriorizando o mal que está dentro dele, que de alguma maneira o desvia da comunhão com o Senhor, com Deus, e daquela obediência constante, comum, universal, que é requerida dele na sua essência e conduta. Irmãos, esse é um conceito bom e útil de tentação. E aí preciso deixar claro aqui também que simplesmente ser tentado não é pecar. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele foi tentado, mas não pecou. Então, ser tentado simplesmente não é o pecado. O pecado, então, ser tentado não é igual a pecar. O pecado está em cair em tentação. E aqui, por exemplo, Mateus 6,13, o nosso Senhor diz: e não nos deixes cair em tentação. A tentação ela virá nesse estado de queda, mas é não cair na tentação. Ou ainda, Mateus 26,41, nosso Senhor fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tiago, irmãos, capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça
depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, queridos, quando nós permitimos que uma tentação entre em nós, então nós entramos em tentação. Enquanto ela bate a porta e nós estamos livres dela, mas quando qualquer tentação entra e conversa com o coração, argumenta com a mente, seduz e encanta as afeições, seja por um período longo ou curto, se ela faz isso de um modo insensível ou imperceptível, ou percebendo ou não percebendo, ou se a alma está atenta a isso, não importa, nós já caímos em tentação. Então, o cair em tentação envolve exatamente a tentação conseguir dialogar com o nosso coração a tal ponto que nós cedemos ao pecado e caímos no pecado. Quem é que nos tenta, irmãos? Quem é que nos tenta, então? Primeiramente, irmãos, a tentação, externamente falando, ela vem de Satanás. Em Mateus 4:3 e em 1 Tessalonicenses 3:5, Satanás é chamado de o tentador. E aqui é falado diretamente como uma coisa que ele é um atributo seu, ele é o tentador. A sua primeira obra, irmãos, foi, registrada na Escritura Sagrada, foi tentar a Eva, e ela caiu em tentação. A segunda fonte, ou o segundo tentador, irmãos, que nos tenta é o mundo. E a linguagem para isso, na Escritura Sagrada, é a cobiça do mundo. 1 João, o apóstolo João fala isso em 1 João 2, 16, 17, a cobiça do mundo. A cobiça do mundo, ela nos tenta. E aí Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, versículo 3, de quando os homens são arrastados pelo mundo, pelo fluxo do mundo. E a última fonte de tentação, irmãos, é a própria carne, ou a cobiça da carne, que nós acabamos de ler em Tiago 1, 13 a 14. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Não é Deus que o tenta para o pecado, mas o seu próprio mau desejo. Esses três inimigos, irmãos, estão unidos com um propósito: levar os filhos de Deus para longe dos caminhos do Senhor, para longe da santificação. Como aconteceu exatamente com o cristão em Jambânia, na sua obra O Peregrino, quando ele foi assediado pelas tentações dos sábios segundo o mundo e da feira das vaidades. Tenta arrastar o crente para que ele saia do caminho da santificação e o seu coração não seja mais guardado. Assim, irmãos, como não é brincadeira e é real o pecado interior que opera em nós e nós devemos estar atentos a eles, assim também, irmãos, não é brincadeira, é muito real as tentações e nós não devemos subestimá-las, queridos. Novamente, como John Owen falou, mesmo os melhores de todos os santos, se entregues a si mesmos, rapidamente vão parecer ser menos que homens, serem nada. Toda a nossa própria força é fraqueza, toda a nossa sabedoria, insensatez. Tolo, irmãos, é o exército que sabe das investidas do inimigo e não se prepara e age como se elas não fossem acontecer. Da mesma forma, irmãos, nós agimos como tolos se nós não considerarmos e nós não estivermos atentos que nós estamos em uma guerra e que os nossos inimigos vão atacar. E a nossa guerra é contra Satanás, o mundo, o sistema corrupto e a nossa própria carne, queridos. Irmãos, é o grande dever de todos os crentes usarem de toda a diligência nos modos prescritos por Cristo para não caírem em tentação. Deveria ser, querido, o seu maior desejo, a sua maior preocupação, a sua maior diligência. Como eu me capacito e me fortaleço no Senhor para não cair em tentação. Muitos dos nossos conflitos internos, irmãos, os nossos tropeços, as nossas quedas, os nossos pecados, as nossas angústias se dá por nós não estarmos atentos ao movimento do pecado em nosso coração. Então, quando ele age e alcança o que quer, nós ficamos como que estarrecidos. Os nossos joelhos desfalecem. Às vezes, irmão, Satanás ataca direta e escancaradamente. É uma adúltera ou adultério com olhares lascivos para um cônjuge crente. É um patrão com propostas corruptas para um funcionário, diversas formas escancaradas. Mas também, às vezes, ele ataca sutil e silenciosamente, com propostas, com sugestões,
com argumentações, com silogismos falaciosos, com mistura de crenças e de cosmovisões. E isso ele tenta o povo de Deus para a queda. Além disso, irmãos, o que pode ser uma maior fraqueza para um, pode não ser para outro. Embora todos os seres humanos tenham fraquezas comuns, essa questão da fraqueza individual de cada um deve ser considerada para lidar com a tentação. Mas um ponto importante aqui, irmãos, a segunda parte e final do nosso estudo, como que nós lidamos, então, brevemente, é claro que poderia ser falado vários estudos para cada um dos aspectos aqui que vão ser elencados, mas como que de forma breve nós lidamos e resistimos à tentação. Primeiro, queridos, primeiro e fundamental, estando unidos a Cristo, confiando em Cristo e recorrendo a Ele, porque Ele passou por todas as tentações. O autor aos Hebreus, irmãos, nos diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 18 o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele participou igualmente, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E ainda, irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A primeira arma, irmãos, ou a primeira maneira como nós resistimos à tentação, na hora dela, é recorrer a Cristo, clamar a Ele, confiar nele. Ele é poderoso para nos livrar, nos sustentar e nos proteger. Ele vive a interceder por nós, irmãos, conforme o autor aos Hebreus nos diz em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Assim como Satanás, irmãos, pediu para moer a Pedro, e o nosso Senhor Jesus Cristo disse que intercedeu por Pedro, isso está relatado em Lucas 22, 31 e 32, assim também é a nossa esperança quando Satanás intenta nos moer com as tentações. A nossa esperança é que nas tentações o Senhor intercede por nós. Por isso nós temos que recorrer primeiramente a Ele, irmãos. E como nós fazemos isso? Então vem a segunda arma, que é a oração. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração, irmãos, é exatamente o segundo meio dado por Deus para nós lutarmos contra a tentação. Expressamente o Senhor falou isso, irmãos. A oração nos leva a reconhecer nossa fragilidade geral, a buscar nossa dependência que nos fortalece, a fazermos o que nós vimos no tópico anterior, buscarmos ao Senhor Jesus Cristo como a nossa base. Terceiro, irmãos, a vigilância e o autoexame. No texto que nós acabamos de ler em Mateus 26, 41, começa dizendo: vigiai e orai. E ainda Gálatas 6, versículo 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. A vigilância, irmãos, é o autoexame. E veja que a palavra também que é usada aqui é aquela que tem sido o verbo fundamental dos nossos estudos: guardar o coração. Vigiar e estar atento e guardar o coração, irmãos, é estar atento ao movimento do nosso coração, ao movimento do pecado em nosso coração, às ocasiões de tentação, às minhas fraquezas, para que eu não me coloque nas situações de tentação. Se eu tenho uma clara consciência das minhas fraquezas, do movimento do meu pecado, eu vou saber por quais caminhos eu tenho que andar. Ou melhor, eu tenho que estar atento por quais caminhos eu tenho que andar e quais eu tenho de evitar. Eu saberei então distinguir quando a tristeza for pecaminosa, quando a ansiedade e o medo for idólatra, quando essas coisas não forem piedosas. Quarto, irmãos,
A quarta forma é pela palavra e a correta interpretação dela. Em Mateus 4, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado pelo diabo, valeu-se da Escritura Sagrada corretamente interpretada. Irmãos, crentes indiferentes à palavra ou com o conhecimento infantil dela, não guardarão o coração do pecado. Serão alvos fáceis nas tentações de Satanás e do mundo, e não à toa que muitos caem nessa cilada. O nosso constante apelo, irmãos, para que os irmãos não desperdicem as ocasiões de exposição da palavra é exatamente pela grande importância que isso tem na luta contra o pecado. E por último, irmãos, o uso dos meios de graça. Paulo, em Efésios capítulo 6, ele elenca uma série de armas que o Senhor nos deu contra Satanás, na nossa luta contra Satanás. E em suma, dentre vários elementos elencados que já foram mencionados aqui, inclusive, nós podemos dizer que, em suma, eles tratam dos meios de graça. Usufruir corretamente dos meios de graça são grandes armas para vencer a tentação. Nós não podemos aqui, irmãos, entrar nos detalhes de cada tentação e muitos exemplos e aspectos específicos, mas essas questões gerais nos ajudam a nortear essa luta contra a tentação. Como eu falei anteriormente, irmãos, muitos nossos conflitos internos, tropeços e quedas são exatamente porque nós desconsideramos o movimento do nosso coração. Às vezes, irmãos, nós atribuímos outro motivo para essas coisas que a Escritura não atribui, propomos outras soluções que a Escritura não propõe. O fracasso será certo nessa tarefa, irmãos, se nós não atentarmos para esse movimento que acontece internamente em nós, do pecado interior e externamente das tentações que vêm até nós. Por isso, queridos, não brinquemos com tais coisas. Isso deveria, irmãos, ser o nosso maior interesse. Do coração procede as fontes da vida. Guardá-lo, querido, deveria ser a nossa diligência. Lutarmos para que Cristo seja sempre o Rei em nosso coração tem de ser a nossa prioridade. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê a graça para guardarmos o nosso coração. Amém.